Olá, sejam bem-vindos ao Fórum Especialista em Corrida. Tempo Olá, sejam bem-vindos ao Farolcast, o seu podcast de educação financeira, investimentos, empreendedorismo. Hoje o tema é muito diferente. Se você gosta de esporte, fica com a gente. E se você não gosta, é uma baita oportunidade de você conhecer a correlação da corrida e dos investimentos e gostar, talvez, de duas coisas super importantes na sua vida. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Gomes, sócio fundador da Farol Capital Investimentos. Estou aqui hoje com meu amigo, meu sócio, Juliano Borba. Ju, bem-vindo ao Farolcast. Fazia tempo que você não vinha. Agora é vir para ficar, né? Aí, Com certeza vai aparecer mais vezes aí. A gente vai fazer um próximo semestre de muitos podcasts e com muitos temas diferentes aí. Obrigado pelo convite e bora lá. Bom, para quem não sabe, eu sempre falo aqui da minha vida pessoal e os meus defeitos também, né? Talvez isso aconteça hoje, mas esse podcast existe porque o senhor Juliano pegou no meu pé para fazer. Ele fez o primeiro, correu, deixou eu aqui. Agora eu estou resgatando ele de novo, vamos lá. Bom, o nosso convidado super especial é um cara que está no esporte já há algum tempo, que vai falar um pouco da correlação da corrida do esporte com os investimentos. Isso vai agregar muito para a gente quando a gente consegue ter essa clareza e entender bem isso. Bom, quem que é ele? Fundador da Azon Assessoria Esportiva, apaixonado por corrida, pelo desenvolvimento humano. Ele construiu uma empresa, uma comunidade, uma das maiores do Brasil, engajadas, impactando milhares de pessoas, de atletas, por meio de treinamentos, experiências esportivas e um acompanhamento personalizado. Fundador da Azon. André, é um prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, André. Fala, meu pessoal. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Juliano. Essa introdução aí me deixou até já meio sem graça aqui já. A gente veio, obrigado. Valeu demais pelo convite. Como a gente falou, quando a gente começou o papo, o esporte é algo que está na minha veia desde sempre, me transformou e a parte financeira vem em paralelo, né? Eu sempre gostei da cultura de investimento e elas se correlacionam demais, né? O que exige o esporte exige o investimento, a visão de longo prazo, enfim, a gente vai bater um papo sobre tudo isso. Valeu demais pelo convite, estou felizão aqui de conversar com vocês. Show de bola. Eu quero até agradecer ao Paulo Biff que organizou esse episódio, porque você é um especialista em corrida. Eu corro há 15 anos, mas tenho minha corrida ali de 10K. O Ju corre há 1 ano, mas vocês vão ver que o Ju é muito mais arrojado. E é um bicho meio doido, assim, para correr. Ele é diferente. Ele é um cara de velocidade. Mas eu queria te conhecer um pouco melhor, André. Como que começou a tua história com a corrida, com o esporte, com a empresa? Como que foi esse começo? Bom, vamos lá. A minha história com o esporte começou desde pequeno, como acompanhando, né? Eu lembro de quando eu tinha uns 8 anos, minha mãe chegava em casa do trabalho, na época com um jornal impresso, né, que ela trazia da empresa, e eu devorava a sessão de esportes. Então eu era um aficionado por todos os esportes, eu lia de tudo. De cabo a rabo, o caderno de esportes. E sempre jogava bola, né? Mas assim, sempre recreativo ali, nunca participei de nenhum clube nem nada, sempre no prédio ali com a molecada. E aí o negócio pegou firme mesmo quando eu tinha em torno de 12 anos. Foi onde a corrida entrou na minha vida e nunca mais saiu. Eu fui um adolescente com sobrepeso, teve um episódio na escola de bullying, enfim, com a questão do meu peso. Eu era uma pessoa muito tímida, na verdade ainda sou, o pessoal não acredita muito, mas é a real. E, com 12 anos, naquela época que tá todo mundo se descobrindo, adolescência, meninos, meninas, tal, eu me senti, com aquele episódio de bullying, me agrediu demais. E eu falei, não, eu preciso mudar, e foi um episódio de bullying em relação ao meu peso, né? E eu comecei a correr, por conta. Eu morava aí perto de Ipiranga, tem o Museu de Ipiranga, o parque. Sei. Quantos anos, André? Eu tinha 12 anos. 12 anos. Eu comecei a ver com um amigo mais velho que tinha 30, que trabalhava junto com a minha mãe, famoso Juari, e a gente corria muito ali na Ricardo Jafé na avenida, eu com ele, depois alguns dias a gente ia até o Parque do Ipiranga, e comecei a correr por conta, e eu fui emagrecendo. Fiz uma dieta da minha cabeça mesmo, lá na época,
Emagreci, comecei a pegar uns pesos por conta também, comprei uns pezinhos, coloquei em casa. E na virada do ano, quando eu voltei pro colégio, eu já não era mais aquela referência, né? Porque adolescente era apontado por ser o gordinho e tudo mais. E desculpa, pessoal, se eu falar algum termo pejorativo aqui, mas na época era assim que se falava, né? E eu comecei a chamar atenção pelo contrário. Falei, nossa, olha o André, né? Tá com 13 anos, você começa a dar um estímulo, você se desenvolve. E aquilo mexeu demais na minha autoestima. Demais, numa época que é super complexa. Depois de um ano nesse processo, eu participei da minha primeira corrida de rua, em 1997, então com 14 anos, uma corrida de 8 quilômetros ali no Ipiranga. Pô, e eu indo até hoje, quando são 2 voltas, para quem não conhece a região, tem uma baita subida ali, Avenida Nazaré. Na segunda volta, eu tava com 5 quilômetros ali subindo, já morrendo, né, de cansaço, porque ele não treinava, não nada. Passou um grupo de uns senhores que tinham uns 80 anos, facilmente, uns 5, 6 senhores. E eles falaram, vamos menino, vai que você consegue. E passaram e foi embora. E eu falei, caraca, eu aqui morrendo, os caras aí. E aí eu continuei, terminei, ganhei minha medalha. Na época era só medalha, você fazia inscrição na hora, tudo. Peguei a minha medalhazinha que eu tenho até hoje. E aquele dia eu decidi que eu ia fazer educação física. Porque foi meio que a coroação, depois de um ano da experiência de bullying, eu emagrecer, me sentir com uma autoestima melhor, fazer aqui a prova. E eu falei, essa sensação de bem-estar que eu vivi, eu quero levar para as pessoas. Então a minha história como educador físico é um pouco diferente. A maior parte dos educadores físicos praticavam muito esporte de alto rendimento ou em clubes, associações desde a adolescência. Eu nunca tive isso. Eu nunca fui focado na performance puramente, mas foi uma transformação na minha adolescência. E eu falei, eu quero levar isso que eu vivi para as pessoas, porque o esporte tem uma capacidade absurda de impactar as pessoas e fazer o bem. E aí eu deixei de fazer educação física com 14 anos. Aí depois fui seguindo, nunca mais parei. Isso por cima, porque se eu for a fundo aqui, é um episódio só para falar. Pô, mas que legal, né? Você vê como que o esporte, né, Ju, tem um poder de transformação, né, na vida das pessoas. Eu sempre acreditei muito no esporte. Não sou um cara, pô, de muito esporte, eu gosto de correr ali 1 a 2 vezes na semana. É um aumento de anti-estresse, de mental, assim, muito bom para mim. Mas eu acredito que em muitas comunidades, os jovens que entram para o esporte, que gera disciplina, gera constância, esse cara é muito mais difícil para uma droga, ir para um lado ruim, né? Porque eu acho que resgata muitas pessoas. E no teu caso, pô, não foi algo assim, mas foi de um bullying que você sofreu, você conseguiu ressignificar aquilo e que era tudo uma jornada em cima disso. Parabéns. Valeu, é muito top. Isso. Tem esse poder, o esporte tem esse poder. É incrível. E me fala uma coisa, André, o que que existe de comum entre aqueles que conseguem evoluir e aqueles que desistem no meio do caminho? E depois eu queria ouvir o Juliano também, que ele fez uma prova de 42 recentemente, ele está preparado aqui para a resposta. Se eu pudesse elencar uma única coisa que faz a diferença na evolução, seria consistência. O que é difícil, é simples, mas é difícil pôr em prática, né? Então, quando a gente pega, ainda mais no momento de mundo que a gente vive agora, que a gente espera resultados rápidos, o que diferencia, o que está na nossa mão, né? Porque tem coisas que, pô, genética não está na nossa mão. Então é óbvio que tem pessoas que têm uma genética mais favorável para determinado esporte e outras para outro. Mas quando a gente fala aqui dos amadores, que é para o nosso público, não faz muita diferença a genética, né? Ninguém está treinando para ser campeão olímpico. E o que faz a diferença é consistência. Consistência dia após dia. Isso muda totalmente o jogo. Eu sempre falo com os alunos, pô, tem dia que você não vai estar bem, mas você vai lá e vai treinar. Pô, eu tinha 1 hora para correr, não estava legal, tal, consegui fazer 40. Pô, mas você fez, você deu check. E aí você vai fazendo isso. Não importa se é 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Consistência muda totalmente o jogo na evolução e é uma coisa que tem muito a ver com o trabalho de vocês, com o investimento, né? Eu imagino, aí vocês podem, o papel de vocês, você combina com o seu cliente, quanto você consegue investir por mês? Não importa, R$100, 500, 1.000, mas todo mês. Muito diferente, não adianta você pôr 50 mil no primeiro mês e nunca mais pôr. Agora você põe R$1.000 todo mês. E o mês que deu um aperto, porque dá, a vida a gente não controla tudo, você não consegue pôr 1.000, mas você põe 100, você continua mantendo o hábito da poupança. Então eu acho que é isso que faz a diferença. Show. E você, Ju, o que que você acha? Eu acho muito legal, conforme o André foi contando a história, né? A gente acaba esquecendo um pouco da nossa também, né? No dia a dia.
E eu vejo essa questão de todo esse movimento de corrida, ele vem com força muito por causa também do sedentarismo que vem nos tomando devido à questão da tecnologia. E as crianças, né, de antigamente jogavam bola na rua, então você estava sempre exercitando, né, correndo, brincando. Depois, na escola, na hora da educação física, daí você vai crescendo, tudo isso acaba, porque você entra na rotina do trabalho. É. E eu vejo minha filha, né, com muita energia, eu apoio muito ela a exercitar o corpo. Eu gosto quando a escola coloca trabalho, gosto quando ela está no sítio brincando, correndo, porque isso vai ser um pré-requisito para o futuro. E eu começo a ver, igual você falou, que você corre faz 15 anos, né? Eu corro faz um ano, só que eu só me desafio mais porque eu criei algo no passado que eu nem me lembrava. Desde os meus 13 anos, eu sempre pratiquei karatê. Então, eu fiz karatê até meus 21 anos. Então, queira ou não, você está exercitando o corpo. Meus pais são feirantes. A vida inteira carregando caixa de alface, caixa de laranja. Então, você está exercitando o corpo. Então, não tinha um sedentarismo ali. Então, isso tudo contribuiu para hoje eu conseguir fazer esportes como a corrida. Mas é desafiadora todo dia, porque igual você falou da disciplina. Pô, quem que gosta de acordar cedo, 4 horas, 5 horas da manhã, para ir correr no frio? Pô, daí é bolha, é unha que cai, né? É. É um desafio, É um né? desafio diário, né? E eu acho que o papel nosso, como treinador, assim como de vocês como assessores de investimento, é descomatizar algumas coisas. Justamente para não ser um peso, né? A parada de acordar às 4, 5 da manhã, por um tempo, né? Tinha lá o clube das 5, que os famosos. Eu gosto de manhã cedo. Muitos dias eu começo a correr às 5 para acabar às 6, 6h20 para começar o dia. Eu detesto. Eu adoro o efeito após. Ah, não, claro. É isso. Mas eu não queria acordar às 4 da manhã. Essa época que tá um frio, né? Nós estamos gravando agora na dia 30 de junho. Eu não gosto de acordar às 4 da manhã, porque eu tô dormindo. Mas eu sei que é o único momento que vai dar. Só quando a gente romantiza isso, vira um peso pra galera, né? Então, assim como, pô, você tem que investir. Não, você investe, mas tem coisa que sai do controle. Você tem um problema de doença, alguma coisa, você gasta um dinheiro a mais, pô, você não vai conseguir fazer isso, mas faz isso aqui pelo menos, pra manter o hábito, porque é um desafio diário. Criar hábito não é fácil, e eu acho que a romantização feita pelos profissionais em diversas áreas é um desserviço para a população. A gente tem que incentivar sim, tem que falar, é difícil, é árduo, mas vamos pontuar as coisas da forma correta, vamos para a real, né? E porque no longo prazo, mesmo que você não faça 100% perfeito, se você sempre fizer, você vai ter sucesso naquela atividade, seja qual for, né? Seja esporte, seja finanças pessoais em que a gente está falando também. Eu acho que é isso. Não, e o legal, assim, ó, você acorda às 5 horas da manhã. Sempre é árduo, pô. Sim. Mas daí você corre 5 num pace X. Depois você corre 5 num pace melhor. Tal. Pra quê? Qual o objetivo? Saúde, mas você tem um objetivo também de ter uma prova melhor. Daí você se desafia numa prova. Pô, você fez 10 quilômetros em 1 hora. Depois você fez 10 quilômetros em 50 minutos. É a mesma coisa dos investimentos. Você vai poupando, vai ficando mais leve. Sim. E daí você vai numa viagem, pô, você fez uma das caixinhas do seu investimento era para uma viagem. Quero viajar para Fernando de Noronha. Putz, mas é cara a passagem. Quando você planeja tudo isso, a passagem, mesmo que cara, é prazerosa. A viagem, um restaurante especial, mesmo que caro, é prazeroso. Agora, quando você não planeja, tudo é uma dor. Putz, eu vou pagar isso aqui, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou... muito caro isso daqui. Você começa a ficar até com medo daquela viagem. Se você não aproveita. Vocês trouxeram já duas coisas super importantes, que tem uma correlação, né? Você falou agora de planejar, né? E o André trouxe da consistência nos investimentos e no esporte, né? Às vezes a gente fica esperando algo mágico, algo, cara, uma inovação para mudar a minha vida. Consistência, planejamento, consistência, planejamento. No tempo,
Eu até costumo falar que é um tijolinho por dia. No tempo você constrói um castelo, mas o tijolinho por dia tem que ter. Né? Eu tenho que põe 2, mas ou tem que ter. Nada vence, né, no tempo, Gabriel. Nada, É. nada. E essa aqui é poderosa. Essa pergunta aqui, pessoal. Muitas pessoas acreditam que a corrida é apenas condicionamento físico. O quanto de performance está na mente? Porque o meu condicionamento físico tem que ter pulmão para Sim. aguentar a corrida e tal, né? Mas quem para às vezes é o pulmão ou é a mente? O quanto disso que você acha que está na mente, André? Ó, essa é uma pergunta poderosa. Olha. Pra eu não me enrolar aqui também, tem muito na mente. Tem muito na mente. Agora tem um ponto que eu gosto de falar, que a gente fala bastante para os nossos alunos. E como é que você fortalece essa mente? Acho que esse tá bom. Ah, minha cabeça é fraca, não consigo. Tem alguns pontos, eu acho. O primeiro ponto, e aí a gente volta para a consistência, pro básico. Eu gosto de falar que que a forma mais efetiva de você ter uma mente pronta para uma prova, seja 5, 10, 42 quilômetros, é o treino. O treino dia a dia, a consistência, dia a dia, no dia que você não quis treinar, no dia que você passa por um estresse no trabalho, enfim, vai tornando sua mente mais calejada, né? E quando o condicionamento, se você tem um condicionamento, pô, a mente blindada faz muita diferença. Eu não vou dar um número mágico aqui de quanto que isso corresponde, que eu vou me enrolar aqui, eu vou me comprometer, mas é fato que para quem fez a lição de casa certa, que é trabalhar o condicionamento físico, chega um ponto ali que a cabeça vai fazer diferença. Por quê? Porque vai ser desconfortável. Como o Juliano falou, você vai correr uma prova, e não importa qual seja, se você pensa, se você põe um tempo, não importa a distância, mas se você põe uma meta de tempo, uma parte da prova vai doer, porque o que não dói é a gente ficar aqui conversando, trocando ideia, é comer uma pizza, tomar um vinho, tudo isso não dói. Fazer atividade física dói, fazer esporte dói. E eu falo isso bastante pro pessoal. Você tem que saber que vai doer, mas você não tem que ficar pensando nisso. Porque a hora que vier essa dor, você fala, não, opa, e quando eu tô falando de dor, pessoal, é dor de uso, dor normal do esporte, não tô falando de lesão. Sim. São coisas diferentes. Mas quando vier esse desconforto, só, pô, já sei disso. O André já me falou. Então, puta, eu vou mudar minha cabeça e vou pensar aí no que E eu você já fiz. sentiu isso, Você já né? sentiu isso no treino. Porque É. o que maltrata, acho que o que trava a gente é o inesperado. É. E aí quando a pessoa vai, de novo, romantizando, não, a prova vai ser sempre perfeita. Aí quando sai uma coisinha, uma vírgula fora do planejado, você não está preparado, você não tem recursos para lidar com aquilo. Então, tem um poder importante. E isso é muito nítido quando a gente conversa nos atletas amadores. Tem gente que é muito bom de treino e não consegue desempenhar a prova, porque já sai. A gente tem um termo que a gente usa na corrida que é quebrado, né? Quando dá a sugestão errada. Assim como nas empresas, né? A gente quebra a empresa. Aham. Então, a pessoa já largou para a prova quebrada. Mas se olha o treino dela, aconteceu uma situação recente numa maratona que a gente participou. O menino fez um baita treinamento, uma maratona de Porto Alegre, e que ia fazer um tempo. Ele tinha 2,59, um tempo bom na maratona, um baita take, e que ia fazer 2,54, 2,54, e não estava confiante a ponto de não pensar em não ir para a prova. E aí eu gostei quando ele falou, pô, você fez um treino bom. E mesmo que você não consiga fazer os 2,54, você não pode deixar de fazer a prova só porque você não vai bater seu tempo. E aí conversamos na véspera da prova, isso, e foi para o lugar. E aí decidiu arriscar e fechou em 2,55. Quer dizer, o tempo que ele queria. E talvez se não tivesse tido um papo ali antes, ele não ia. Esse é o caso, o cara estava pronto fisicamente e a mente ia boicotar ele. Então a mente tem um papel importante, Glauber, é importante, mas eu não vou pôr qual o percentual aqui, porque eu vou... Bem, mas a ideia né, não é nem pôr o percentual do quanto assim cravado, mas de ter essa clareza do quanto que é o físico e quanto que é mente. Porque nos investimentos é a mesma coisa, né, Ju? Cara, quantas vezes que um investidor acha, pô, eu não vou conseguir chegar lá, eu não vou conseguir poupar isso daqui. E aí quando ele começa a pegar gosto, a gente vai motivando e mostrando, pô, é real, você consegue chegar nesse número até o final do ano, até o ano que vem, as coisas vão acontecendo. E ele vê, poxa, tá dando certo. Mas ele achava também que eles não iam chegar, não ia ter pulmão financeiro para conseguir poupar aquilo. Exato. E uma coisa que a gente... Perdão. Eu nunca me trazido nos investimentos, mas é verdade. É. E um trabalho que a gente vem desenvolvendo agora, até então, a vida do investidor, ela é muito solitária. É como
um corredor que corre sozinho. E quando eu comecei a correr com uma assessoria, eu vi que aquilo era uma dor que eu não tinha sozinho. E eu conversava com um colega, ó, tô passando isso. Você não, isso é normal. Faz isso, isso, isso. Todo mundo se ajudando. E depois que, que eu comecei a fazer com mais disciplina tudo isso, outros amigos aqui foram junto nessa empreitada, e com isso a gente criou um método, né, uma mentoria de um grupo, né, Criando o Meu Sucesso, que essa mentoria visa justamente, com um grupo pequeno, conectar essas pessoas para que eles possam comungar suas dores e entender, a gente está junto nisso. E isso às vezes começa dentro da família também. Quando o esposo é individual, né, não partilha com a esposa, ele se sente sozinho ou vice-versa. E quando ele começa a partilhar com a esposa e com os filhos, se torna mais leve. Ele vai fazer uma viagem, todo mundo planejou junto. Ele vai comprar um carro, a conquista é familiar. E é gostoso. Então, numa corrida é igual. Quando eu estou ali correndo sozinho, queira ou não, na hora da prova é sozinho mesmo, né? E você vê aquela galera toda ali torcendo por você e tal, você começa a não pensar mais no destino, e sim aproveitar a jornada. Sim. Eu acho que o segredo da corrida da vida não é o destino, é a jornada. É de você poder ter saúde, estar preparado por isso do treino, de você correr uma prova e falar assim, tô reparando nos monumentos, fazendo a minha conscientização ali, né? Ter o meu momento consigo mesmo, mas viver aquela jornada, para na hora do pódio, né, na hora da medalha, assim, putz, eu conquistei, eu mereço. Do que simplesmente eu falar assim, ó, André, vamos correr agora? 42, bora? Aí você chega lá lesionado, acabou a brincadeira. Você pode, às vezes, nem morrer no meio da prova, porque você acha que se o seu amigo conseguiu, por que que eu não consigo, né? Então isso serve para a vida como um aprendizado, né? Sim. E a questão da jornada, é a vida para tudo, né, Ju, como você falou. Na vida toda, a vida é uma jornada com pequenos momentos de ter a medalha. Porque Sim. você não tem medalha todo dia. Tem um amigo meu que fala uma frase muito boa: a vida é igual um panetone. É massa, 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 frutinha. Aí você pega a frutinha ou o chocotone. Aí você, nossa, quer a medalha, nossa. Você se delicia, a viagem, quando você planeja, é um investimento, mas no dia a dia é massa. Investe, 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 viagem, treina, 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 medalha. E tem que pegar esse apreço pela jornada, né? Você falou uma coisa, Galvez, só para a gente também não se alongar, mas eu achei muito interessante, falando do investimento, a questão psicológica no investimento, porque a gente esquece mesmo, a gente que já criou a cultura, a gente esquece o quando é árduo criar essa cultura, e seja em qualquer hábito, né? Mas quem já tem o hábito do investimento, eu realmente esqueci como é difícil no começo, e falar que tem essa dor, que aí é o trabalho de vocês, mostrar para a pessoa, não, você consegue. Dentro, faz o planejamento, não importa, R$100, R$50, R$5.000, cada um tem um perfil, uma condição, mas você consegue. E mostrar isso, pô, é muito legal esse trabalho de vocês para o pessoal falar que sim, é possível, vai funcionar, e a questão de ser solitário e doloroso é porque, eu acredito investimento, assim como a cuida nada mais é, você tá guardando para usufruir depois, e é muito difícil isso, né? Você quer, O que o Ju você quer o comentou, imediato, né? na corrida você vai sozinho. E muitos investidores, por muitos anos no Brasil, caminharam sozinhos. E você caminhar sozinho, porque você não fala. As pessoas falam, minha empresa faturou 500 mil, faturou 1 milhão, 100 milhões. Mas ninguém fala, eu tenho patrimônio de 1 milhão, de 10 milhões, ou de 100 mil. Ninguém fala. Sim. Por quê? Se falar, o colega já perde ele emprestado. O cunhado, o vizinho. Então ninguém fala quanto tem. Então as pessoas caminharam muito tempo sozinho, né? Então hoje tem a vantagem de ter profissionais, assessores de investimentos, né? Educadores financeiros que pode acompanhar. Como na corrida, eu já trouxe esse ponto também, quando tá junto, né? Você, pô, cara, eu entendo a tua dor, também já tive. Sim. Então você falou agora, pô, também já tive essa dor. Né, hoje eu não tenho mais. E esse Criando o Meu Sucesso que a gente está criando, André, é um movimento de educação financeira no Brasil, com a metodologia cidade, que começa pelo sonhar. Porque é difícil eu economizar se eu não tenho um sonho.
Se eu tenho os meus sonhos do meu futuro, aquilo que eu quero, não tem certo e errado, é o que você quer, qual é o teu desejo, onde você quer morar, quando você quer ter a sua independência financeira, tendo isso muito bem definido, aí eu consigo treinar mais fácil. Eu quero porque eu sei que eu tenho um objetivo muito maior, eu tenho um porquê mais forte, né? Sim. E aí, além do porquê, a gente bota dentro dessa panela aí o para quem, né? Pô, eu quero ter uma casa melhor. Por quê? Eu quero ter segurança e conforto. Para quem? Aí o Ju fala, pra Gabi e pra Cissa. É outro impacto. A esposa é filha dele. Então, tendo um porquê o para quem, a gente consegue. Você teve um porquê muito forte lá na sua adolescência. Cara, eu sofri bullying, eu queria me livrar daquilo. Foi um porquê forte. Então, às vezes, quem está assistindo a gente, cara, encontre o seu porquê. Encontre o seu para quem. Seja no esporte, na saúde, nos investimentos. Encontrando o seu porquê, o para quem, a disciplina, a constância, eu acho que flui mais fácil. Não vai ser, não é leve, né? Não vamos romantizar. Não. Mas você consegue fazer. Né, um porquê forte muda tudo. Eu sou fãzaço dessa linha também. E André, tem alguma lição no esporte que você viveu, que você viu, que a gente pode trazer para o mundo profissional de qualquer pessoa? Cara, isso aqui, além da constância que a gente falou, né, alguma lição, alguma experiência que no esporte tem, né, com seus atletas ali, com o seu grupo, que a gente consegue correlacionar com a carreira de um profissional, por exemplo? Acho que tem vários, né? Tem vários. Pô, eu acho que consistência fechou, é a principal. Acho que tem duas, eu vou citar uma que assim, a gente tem que aceitar que a gente não controla tudo e trabalhar onde a gente tem controle. E o esporte esfrega isso na nossa cara, esfrega com força, né? Vou dar um exemplo, eu estava falando da maratona de Porto Alegre, a gente estava em peso lá, pô, tem 2 alunos nossos que estavam extremamente bem treinados para a prova, e na semana da prova pegaram sinusite, os dois, 2 pessoas diferentes, sinusite e antibiótico. Como é que você faz 42 quilômetros com um antibiótico no corpo? Não fizeram, obviamente bem aquém do tempo que eles queriam. Talvez, e sem julgamento eu conversei com eles, talvez a melhor opção é não ter nem corrido, mas é difícil você abrir mão, você fica aí 4 meses treinando. Então, assim, eu acho que isso é uma questão, você não controla isso. Porém, todo o resto que você controla, você tem que fazer bem feito. E no caso deles, eles fizeram, com maestria. Então, acho que aceitar que a gente não controla tudo, justamente para não surtar quando acontecer algumas coisas, mas estar bem preparado dentro das coisas que a gente controla, né? Então, no esporte a gente controla o treinamento, a gente controla o que a gente segmenta, a gente controla, em São Paulo é um pouquinho difícil, mas controla o nosso descanso, né? Cidades grandes a gente quase não dorme, enfim, mas tem um monte que a gente pode controlar. E isso eu tenho que fazer com maestria. O resto, eu não vou nem esquentar a cabeça. Porque não adianta, não tá na minha mão, vai fugir. Não adianta, posso espernear aqui, não tenho o que fazer, né? Eu acho que essa é uma lição que dá pra gente aplicar aí no mundo dos negócios. Nem tudo a gente controla. Nem tudo a gente controla. Tipo a bolsa de valores, né? A taxa, se Taxa, alguém tá. fala a bolsa cai. Exato. E aí, pô, mudou. A gente se prepara, mas não dá para controlar. Exato. A gente tem que estar preparado no que a gente pode controlar. E esquecer o resto. E eu acho que a gente perde muito tempo, às vezes, em algo que se preocupando. E quando você se preocupa, você gasta energia. E você gastou energia com uma coisa que você não controla, mesmo que você está só se preocupando, você não está pondo energia onde você deveria estar pondo. Isso aqui eu posso fazer. Aqui eu esqueço. Sigo em frente. E eu acho que uma última bem curta, eu tive uma experiência, eu estava no Quênia há 2 meses atrás, eu fui fazer um camp de treinamento com os quenianos, que são os maiores corredores do mundo, enfim, eu fiquei 2 semanas e meia imerso lá. E tem uma questão cultural, óbvio, que não dá pra gente aplicar, mas tem a ver com o que o Juliano falou. Lá ninguém corre sozinho. Eles só correm em grupos. Só em grupos. Não tem nenhum queniano corre sozinho. Não existe. Não é todo Quênia que corre, em uma locação específica do país, tem algumas comunidades, e nessas comunidades eles não treinam sozinho. Eles estão sempre acompanhados. Tem a parte cultural que não dá pra gente, tem coisas que não dá pra gente trazer pra cá. A gente mora numa big city, cada um tem uma dinâmica tal. Mas tem coisas que dá para adaptar. E eu acho que a questão de juntos a gente consegue ir mais longe é um aprendizado que a gente pode trazer do esporte também para a nossa vida, para o nosso mundo dos negócios, tal, compartilhar, porque alguém já passou por isso.
pô, alguém já tem esse know-how, alguém já sofreu, alguém tá um pouquinho melhor do que você, então você coloca essa pessoa para essa pessoa te puxar. E às vezes você vai estar puxando alguém, né? É uma troca. Eu acho que isso também o esporte mostra bastante. Será que na Sim. corrida, você que é especialista, né? Na corrida de rua, agora a gente tem, né, os grupos pelo pace, né? Então, será que tem alguma correlação? Por quê? Que queira ou não, se meu pace pelos meus treinos é de 5, então eu vou no grupo de 5, eu vou me esforçar para não sair do meu grupo ali. E por mais que eu consiga correr um pouco mais rápido, eu vou ali até o fim. Tem muita relação, sempre teve, mas está mais em evidência. Nas provas grandes, lá fora, a gente tem sempre os tempos alvos, né? 3 horas, 3 horas e 15, 3 horas e meia nas maratonas, a cada 15 minutos. E as provas grandes sempre colocam os pacers. Pacers, para quem não conhece, são as pessoas que ditam o ritmo, né? E algumas provas aqui de São Paulo também começam a ter até provas menores. E é muito diferente por causa disso. É muito diferente você estar num grupo, tem a ver com o que vocês falam do investimento, de compartilhar o programa que vocês criaram aqui. Estava falando em off com o Paulo, as reuniões mensais que vocês fazem com os clientes de vocês, está todo mundo junto. Porque você dilui aquele. Não é que seu corpo não vai cansar, você vai ter o estresse fisiológico. Mas quando você está num grupo de 15 pessoas correndo no mesmo ritmo, sem ter que controlar o teu relógio, e tem alguém que sabe mais do que você, mais condicionado que você puxando, você não tem estresse, não tem o desgaste de ficar olhando, você só vai. Obviamente, se o seu ritmo é 5, você tem que estar no pelotão de 5, não adianta ir no pelotão Exato. de 4,30, porque você vai quebrar. Mas isso faz muita diferença. E você precisa se permitir participar disso, que é um outro ponto, né? Porque a gente se tornou um ser muito individualista, e às vezes eu falo, pô, mas o ritmo é 5,5, que é muito próximo de 5. É. Se o cara numa velocidade por hora, você está indo de 12 km por hora para 12,2, para 11,8, é nada, é insignificante. Não, vai no grupo. O grupo vai te carregar. O grupo vai te carregar. Você tem mais a ganhar ainda. É por isso mesmo. Show. E André, assim, eu queria saber, na corrida, como que funciona um plano de treino? Basicamente, como que é um plano de treino na corrida? Pô, E vamos tentar depois trazer para cá para o nosso negócio, que eu acho que dá. dá, com certeza dá. O que eu digo na corrida é. Eu poderia aqui dificultar para fazer meu jabá aqui. O que eu digo na corrida ele é simples. Ele deveria ser simples, né? E quando eu falo que é simples, não é que é fácil executar. Quando você fala de plano, é um planejamento, né, Calber? Como assim um Isso. planejamento de treino? Então, assim, Exato. falando macro, que a gente está falando para massa aqui, não estou individualizando para questões pontuais. A maior parte dos corredores amadores se beneficiam treinando 3 vezes por semana. Tem 3 vezes por semana de corrida. A maior parte da galera tá bom demais, porque quase ninguém consegue correr. Quanto tempo mais ou menos por dia? E aí vamos colocar aí de 40 minutos a 1 hora. Tá. E aí você pode dividir esses 3 treinos. Você vai ter um treino leve a moderado, um segundo treino de intensidade e um terceiro treino leve com um pouquinho mais longo. Isso é uma estrutura básica de treino. Longão de sábado. O longão de sábado, famoso. Que para algumas pessoas, conceitualmente, meus colegas estão falando, isso não é longão. Mas falando que a pessoa que está começando, 1 hora é longão para ela. Sim, sim, Então, às vezes ela faz uns 40 minutos. Terça-feira ela era moderado, quinta-feira um treino de intensidade, pode ser treino intervalado. Tem algumas opções, mas eu acho que eu não vou entrar a fundo, não é o foco aqui, não é nosso. Mas um treino de intensidade serve para você melhorar sua velocidade, mudar um pouco o estímulo, e um treino mais longo e mais leve que melhorar a sua resistência. Um planejamento básico é isso. Se você começa a evoluir, começa a gostar da brincadeira, seu corpo começa a responder bem, você pode colocar um 4º treino. Esse 4º treino pode ser um outro treino de intensidade. Então você tem um treino leve, a moderado, 2 treinos de intensidade, um 4º treino leve e um pouco mais longo. E esses 2 treinos de intensidade são diferentes entre eles, né? Um é um pouco mais intenso, o outro é intenso, mas não tão forte. E essa é uma estrutura clássica. Pô, gostei, me adaptei, quero mais, estou desempenhando, quero performar mais. Você joga mais um treino leve, aí você começa a incrementar treinos sempre leve, para aumentar o seu volume de corrida na semana, que faz diferença na performance, se seu corpo aguentar aquele ritmo, mas aí você não trabalha mais intensidade. Então, no planejamento, seriam no máximo 2 treinos de intensidade na semana, o resto treinos leves com um treino mais longo no final de semana.
Ao longo, se você pensar no planejamento de, 4 meses para uma maratona, o grosso do planejamento é esse. Aí você vai mudando algumas coisas, você vai mudando o intertreino. Seu treino de intensidade estava numa linha X, agora está X mais 1. Você vai aperfeiçoando aquilo ali. Seu treino longo começou com 1 hora e perto da prova já está correndo 2 horas e meia, né? Mas eu acho que acho que não faz sentido entrar tão em detalhes. Então, mas você vê como que é legal, eu gostei que ele começou falando, né? Você começou falando que, cara, é simples. Não vou complicar para vender meu peixe. A gente vê no nosso mercado, às vezes, as pessoas mesma falando coisa, né? mal de alguém ou complicando uma situação, compra o meu curso, né? Exatamente. Compra o meu curso. Não tem nada a ver. É simples. O Simples. nosso caso também é simples, né? Mas às vezes tem que ter alguém acompanhando, vai nesses detalhes para Sim. ajudar. Eu vou trazer um exemplo aqui de mim e do Juliano. Eu corro há 15 anos. Há 15 anos que eu faço 7 quilômetros, 10, fiz várias provas de 10, mas eu corro, não é para eu chegar nos 42 ou nos 21. Eu corro para a minha cabeça estar bem. Cara, pós-corrida, eu corro ali em Santana, na Brasleme, Campo de Marte ali, paro na banca de fruta, uma água de coco, sábado de manhã, cara, Coisa eu tô linda. em êxtase, É isso. aquela endorfina, aquela coisa boa, então eu corro para isso, pro meu bem-estar. Mas há 15 anos eu tô nas paradas, e para mim tá bom, né? Talvez eu queira uma prova depois agora desse bate-papo com você, eu tô ficando mais motivado. O Ju corre há 1 ano, quase 1 ano. E ele chegou em mim e falou assim: como a Gabi tá correndo, a esposa dele, foi arrastando ele, né? Eu vou fazer uma maratona. Falei, Ju, você tá de sacanagem. E, tipo, daqui 6 meses, 4 meses, você tá de brincadeira. E aí, para isso, né, Ju, você pegou um profissional que montou treino, que acompanhou, que teve todo o acompanhamento de treino, de disciplina, de ter tipos de treino diferentes, que nem você colocou. E aí, ele foi. Quando que você foi para a viagem? Em março. Em março, ele foi para a Europa e fez a maratona dele. Então, o que eu faço essa correlação, assim, tendo uma pessoa que te acompanhe, é muito mais fácil. Então, se você está satisfeito com a tua vida financeira ou com a tua corrida, tá tudo bem. Mas se quer dar um passo além, faça que nem o Juliano, que pegou alguém. E como que foi para você, Ju, essa experiência dos 42? Não, Quase insano, mas tudo bem, vai para lá. mim, na verdade, assim, eu acho que tudo para toda busca, né, para todo planejamento, você precisa ter seus propósitos, né? E a virada da chave foi um dia que eu estava na casa dos meus pais, Hum, meu pai abriu uma caixa que lá tinha uma medalha da São Silvestre de 1939, que meu avô tinha corrido, a 13ª São Silvestre. Ele tinha ficado em 88º, que antes marcava na com a, medalha, né? com a colocação, era uma medalhinha desse tamanho. E daí eu falei assim, pô, a São Silvestre, eu vou correr essa. Daí eu corri a São Silvestre dos 100 anos, em comemoração que foi agora, né, em dezembro. Falei assim, pô, correr. Eu falei, nem vou correr. Eu já tinha corrido uma vez a São Silvestre, mas era zoeira, né? Vai correndo, anda, tal. Eu vou correr. Daí eu corri, falei assim, acho que eu consigo uma maratona. Então acho que foi uma virada de chave ali que fez com que eu falasse, eu acho que eu tenho um propósito ali. Mas desafiador foi, sem dúvida. E quando eu corro 2 quilômetros, eu tô cansado. No primeiro quilômetro eu tô cansado, igual no quinto, igual no 10º. Não vejo a hora de acabar. E daí eu penso no cafezinho que vai ter depois. E tá dentro do planejamento. Então acho que é o desafio de todos os dias mesmo ali, né, para a gente poder alcançar os objetivos. E não é diferente na nossa vida como um todo, né? Sim. Para ter um momento de êxtase do cafezinho, da água de coco, que É. é o momento da gota de chocolate do panetone lá. Mas É a é a recompensa ali. recompensa. É isso, vale muito a pena. Legal demais. E André, assim, você comentou, né? Às vezes a gente quer acelerar o passo, né? O Ju, ele deu uma acelerada, mas ele pegou um time que preparou ele, acompanhou e deu certo. Mas quando eu quero acelerar o passo por conta, ou quero acelerar o passo e fazer uma maratona e nunca corri, quais riscos que eu tenho? Pô, a gente tem muitos riscos. Eu sempre falo uma frase que é o seguinte: não é porque você consegue que você deve. Pode dar muito certo, como deu pro Ju. Pode dar muito errado. E assim, eu também não vou, né, ser
o fatídico aqui, assim, não é que vai dar errado, nossa, você vai ter um piripaque e vai passar dessa para uma melhor. Pode acontecer, mas não é isso. O que eu mais vejo quando o pessoal acelera o processo você pode ter lesões, contusões, e aí contusões osteomusculares mesmo, que normalmente não são sérias, mas é chato, às vezes te afasta do esporte por um bom tempo. Esse é um ponto, e não que quando você faz tudo certo você está isento também, mas você minimiza risco. Eu falo que o nosso trabalho, e eu acho que isso também tem a ver com o trabalho de vocês, é minimizar risco, né? Vocês não podem prometer, não, investe aqui que você vai ficar milionário. Não, vou proteger patrimônio, construção de patrimônio, passo a passo. Minimizar riscos, aumentar a probabilidade de sucesso. Então, quando você faz sem preparo nenhum e acelera, o problema é para você se machucar. É esse o ponto. Outro problema, você pode não conseguir completar a prova. Mas até aí, o mundo não vai acabar, você vai ficar triste, mas se não completar a prova não é um problema. Se machucar, Uma coisa que eu falo muito, e na verdade, até me corrigindo, eu acho que esse é o maior problema, e ele é difícil porque ele não é muito tangível. Na verdade, ele não é nada tangível para quem está na ponta, para o atleta amador. Muitas pessoas, quando aceleram demais o processo, elas estão com foco só na conquista. E aí, é tão rápido que elas têm aquela conquista e abandonam o esporte, sabe? Porque ela não pegou o hábito pela construção, pela jornada ali, ela não pegou o hábito pelo cotidiano. Ela só queria a chancela, seja de uma prova de 5, seja de uma medalha, seja de uma prova de 42. Você falar, eu consegui. Eu consegui. E aí abandona. E abandonar o esporte, se a gente pensar, no final dos contos, o que a gente quer? Mais saúde, mais longevidade. Pode ser com performance ou sem, ou correr for fun. Mas quando você pega um bode, porque sua mente estava ancorada só naquele objetivo, e a psicologia explica isso muito bem, quando seu objetivo maior não é treinar, não é correr, é fazer a maratona. Aí você fez, você cai numa vala, e muitos não voltam. E eu canso de ouvir, não, André, comigo não vai acontecer. Acontece toda hora, com alunos da ASUM, conversando com colegas treinadores. Pô, o cara entrou, foi do 0 a 1 ano, fez tudo, sai, e aí sai com o discurso assim, eu preciso me reconectar com o esporte. Na verdade, essa pessoa nunca nem se conectou. Então, é um papo meio filosófico, comportamental, mas é o que mais acontece. A pessoa não pegar o gosto, tem a ver com a nossa sociedade viciada no novo, né? A gente é viciado em estímulos. A tecnologia trouxe isso pra gente, dopamina o tempo todo. Então, você faz os 10K, 2 vezes, 10K não basta mais pra mim, preciso fazer 21. Os 21 não vão bastar. Você fez 42 uma, 2 vezes, não basta. Aí você vai o quê? Triatlo. 2 triatlo, não basta. Ultramaratona. Só que tem um limite. Seu corpo tem um limite, você não vai conseguir fazer sempre mais. E aí a corrida acaba entrando com uma droga, não um vício bom. Porque a pessoa fala, um vício bom não é, porque você está sempre correndo atrás e tem um fim isso. Você não consegue Exato. inventar fazer sempre O mais. corpo tem um limite, né? Esse é o maior problema, eu acho, André. Não, eu acho que assim, até colocando, né, meu caso, quando eu decidi, eu tinha minha esposa que passou por um processo de maratona de 1 ano e meio. Então, a primeira coisa que eu fui fazer é o quê? Ver como estava a minha saúde. Joelho, coração, fiz todos os exames, check-up, porque fazia tempo que eu não fazia. Fiz o check-up geral, fui no nutricionista, porque ele falou, tem que ter alimentação. Então, assim, eu fui fazendo coisas, preparação pré, para saber como está Seu corpo. meu corpo. E nos investimentos é igual. Quando a gente fala assim, me conta da sua vida, qual que é o seu sonho? É casado, é solteiro? Sua família já investe? Você já investe? Porque tudo isso, o que você fez no passado vai determinar também. É como se fosse um exame, é a anamnese que a gente faz. Sim. Então eu fiz também uma anamnese da minha vida, de saúde, e depois comecei a treinar ali. Sem dúvida, foi com o treino de uma maratona. Então, se uma pessoa já corre 15, ela vai passar pelo processo que eu passei, 6, 8, 10, 11. Daí você vai sentir no corpo, né? 15, 18, um espaço de tempo menor do que, às vezes, para a maioria, mas eu fui sentindo meu corpo. Pô, eu consigo. Sim. Então, eu sabia dos meus limites ali. Eu acho que quando eu me aproximei ali dos 28, foi o mais desafiador, porque você não tem espaços preparados para isso, como uma prova, que é uma pista, às vezes,
mais preparada, então você fica correndo em lugares não tão bons. E isso vai também, eu volto para os investimentos, né? Se você tiver num meio, né, com pessoas ali, pode colaborar. E eu fui essa pessoa que você comentou, de falar assim, ó, as pessoas começam e depois elas desistem. Então, eu fui com o intuito do quê? Eu vi uma pesquisa que 1% da população mundial já fez uma maratona. Eu falei assim, eu quero ser esse 1%. Porque eu gosto de me desafiar também, né? Eu quero ser esse 1%. Então, eu fui com o intuito de fazer a maratona e eu fiz e acabou. Vou parar depois. Mas eu comecei a ver que o meio que eu estava participando, tanto com minha esposa e no trabalho, pô, mais pessoas estavam ali naquela, né? Começou a me incentivar, eu falei assim, eu não estou sozinho nessa. Então eu volto para os investimentos. Na hora que a pessoa começa do jeito certo, com as pessoas certas, ela entra no meio e fala, estou no caminho certo. A roda começa a virar automático, né? É, E fica mais leve, fica mais gostoso. Com certeza. Então, você falou isso, eu vi um vídeo na internet essa semana no Instagram. É uma piscina redonda, a água tá parada, eu te mandei, né? E o pessoal começa a correr. A água começa a girar. Sai uma pessoa da piscina, a água tá girando. Sai outra e tinha umas 8 pessoas e vai saindo. Aí entra alguém, esse alguém começa a correr porque a água tá rodando. Então a ambiência muda a frequência e é isso que ele experimentou É isso. na corrida. É isso. Mas é legal. Pô, eu falo, não tem certo ou errado. Tem o teu caso, tem a vivência de cada um, tem o histórico de cada um que levou. Mas eu acho que o importante é isso. O objetivo de você ter, definiu o porquê você está fazendo, fez, cuidado para não perder essa satisfação que o esporte traz, que vai te trazer benefício no longo prazo, e aí isso acontece muito. Tem um pessoal que entra, acelera o processo, dá tudo certo e fala, pô, gostei disso aqui, vou continuar. Pô, excelente, ótimo. mas a gente Pode sabe pelo histórico que que a média a média tá errado. A média tá É, errado. então. A média tá errado nesse ponto, não é machucado em nada. O pessoal se abandona porque não pegou o ar. Então é o cara que investe, vem aqui, ganhou 13º, 4º, 5º, vem, investe em janeiro, põe aí 50 mil e nunca mais põe nada. Pô, aí não vai ter nada daqui a 15 anos, a gente sabe disso. Ó, e eu vou a até mesma pegar coisa, um exemplo prático. Quando uma pessoa chega aqui e a gente faz a anamnese, eu falo assim, você sabe o seu perfil? Ah, sei. Meu perfil é conservador. Legal. Me fala aí, você investe no quê? Ah, só invisto na poupança, eu tenho um pouco de Bitcoin. Criptomoeda sempre. Então você não é conservador. E quanto é um pouco? 20%. Entendeu? Ele nem sabe, é a mesma coisa. Ele não sabe, Então, exato. daí você vai falar assim, não, vamos fazer o seguinte. Você pode até continuar com coisas aqui, mas você vai ter que olhar separado. Por quê? Porque esse daqui não era perfil conservador, vou te educar. Então a gente vai fazer um processo aqui, ó. Aí é o papel do profissional, né? De chegar e falar assim, ó, calma lá, não põe aqui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É a mesma coisa, corrida. Você corre? Corro. Já corri 20, 30. Bom, vamos começar a medir aqui. Então, você vai acompanhando, pô, você tá correndo errado. Postura, tá acabando o corpo dele. Não sei como que é lá na assessoria, mas, pô, primeira coisa é o onboard, os primeiros passos ali. O beabá, né? Corre aqui, vai fazendo. Por quê? Lá na frente, você vai ver o quanto é importante para você não lesionar. Com certeza. E André, me fala uma coisa, na sua opinião, qual pode ser um grande ou quais grandes inimigos do resultado do atleta? Porque a gente tem muitas coisas que pode favorecer, né? Pô, a gente sabe, pô, se eu for dormir e deixar minha roupa já pronta para ir para academia, e eu pelo menos tenho muito mais chance de ir assim do que se eu acordar para não dá, eu faço à noite. Então isso é uma coisa boa. Mas quais podem ser os inimigos ou aquilo que pode atrapalhar a gente a ter um bom resultado e performance no nosso treino ali? Eu acho que chovendo no molhado, como eu falei, que o mais importante é consistência. Eu acho que o primeiro ponto é escolher uma atividade que você goste. Porque você só vai ser consistente com algo que minimamente dê um prazer. Eu falo, eu não gosto de acordar às 5 horas da manhã, mas eu tenho prazer quando eu termino de correr. E que seja viável na sua rotina. Porque também não adianta, mas eu vi o influenciador que acorda às 3 da manhã e das 5 horas da manhã e já
correr 1 hora, pedalou mais 1 e já leu 5 livros. Não, depende, né? Se você tem filho adolescente, eu tenho filho que você espera sua filha chegar da faculdade, como que você vai dormir 10 horas se ela chega 11h30? A rotina não dá para acordar às 4, né? Não dá. Vai correr ainda. E aí 4 horas. eu vou bater de novo. O que a mídia vende, diminui um pouco, mas ainda se vende muito, é um desserviço. Não, às 5h30 da manhã você já tem que ter pedalado 1 hora, Nossa. lendo livro e tomando banho gelado, tá ligado? Essa bagunceira aí, tipo... Então, assim, algo que seja minimamente prazeroso e que encaixe na sua rotina. E cada rotina é um. Então, acho que se você começar, e se você não tiver consistência, você não vai ter resultado. Agora, a partir do momento que você já está treinando, e aí eu acho que sendo mais específico na resposta, você já está treinando, o que vai afetar o seu resultado? Não, estou treinando regularmente e tal. Acho que algumas coisas básicas. Primeiro, falta de descanso. E eu sei que é difícil em São Paulo, a gente tem uma rotina muito puxada, né? Aqui, para quem tá na mesma cidade. Tem um que a tempo gente. de sono mínimo que você acha? Isso, cara, Depende, né? sai muito. Toda você pesquisa lá atrás, né? Quando a gente já cresce, é 8 horas. Depois, o que não é importante não é o tempo, é a qualidade do sono. E aí você tem que ter pelo menos 3 ciclos de sonos profundos e tal. Aí depois voltou, não, agora é 7 horas. Cada um acerta tudo, mas o que eu vejo na prática, você precisa descansar. Eu não vejo. Tirando o Porque se eu ponto dormir fora, menos de 6 horas, não eu, presta. eu passo o dia abrindo a boca de sono. Eu vou Se eu dormir pegar. 6 horas, eu fico melhor. É um número. 7 horas, nossa, eu tô voando. E Né? qualidade, Pelo menos 6 horas. em qualidade muda. Né? Com a idade É. a gente acaba tendo mais necessidade. Eu tô com 43. Eu não tenho o ritmo que eu tinha quando eu tenho 25, nitidamente. Ah, não, com certeza. Eu preciso dormir, pra eu estar voando, como se for. Meu número é 7 horas. 7 horas. Eu quase nunca consigo. Eu Então, é isso aí. 5h30, 6, porque eu não consigo. Mas eu deveria, pensando em performance, eu deveria cuidar disso. Porque às vezes a gente tem que olhar pro que é certo. O amador começa, não, agora eu vou tomar um suplemento tal, agora eu vou aumentar meu treino, agora eu vou comprar um tênis diferente na corrida. Mas eu tô dormindo 4 horas. Tirando aquela pessoa fora da curva, que tem, mas aí é exceção e não é regra, você não vai conseguir fazer seu corpo performar dormindo 4 horas. Nada. Não tem como. Então, assim. Agora, quando o sonho realmente, o cara tem sonho, tem problema. Hoje o relógio mostra tudo, né? Então, o cara não teve nenhum momento de sono bom. Não, nada. Vai ser péssimo o dia Então, eu acho que assim, o que bate a partir do momento que a pessoa conseguiu ser consistente, resolveu as questões iniciais que eu falei, falta de descanso, é uma coisa que vai atrapalhar a performance. E treino, eu falei lá quando você perguntou de planejamento, Galder, é simples, mas tem que ter minimamente estruturado. Ser simples não quer dizer que é de qualquer jeito. Sim. São coisas diferentes. Então não adianta você querer todo dia ir lá pro seu treino. Tem uma frase que ficou famosa, acho que é do Cielo, do César Cielo, nosso campeão, que postou uns 6 meses atrás, que é: quem treina forte todo dia, nunca treina forte. Eu acho que é mais ou menos essa linha, me perdoa se eu estou citando errado. Não adianta você ir todo dia fazer forte. Tem dia que você tem que fazer um treino que é forte, tem dia que você tem que fazer leve, tem dia que você tem que descansar. Então eu acho que um treino estruturado, um treino não estruturado e a falta de descanso prejudica demais a performance. Assim, tem outras coisas, mas as principais eu acho que seriam essas. Sim, aí o mestre falou do sono, para mim, pô, é super importante, mas pelo menos 6 horas. Se não for 6 horas, descansar, eu rodo o dia, mas rodo cansado. E eu acho que a gente tem que se conhecer também, né? Acho que a gente tem tanta tecnologia, mas é nítido. Se você olha um pouco para você, você percebe como é que é seu desempenho no treino, aqui no escritório, quando você dormir um pouco mais. Porque a minha é muito nítido. O dia que eu durmo 1 horinha mais cedo, eu falo, nossa, acordei e falei, tô voando. Acho que falta a gente olhar um pouco para nós mesmos e não ficar dependente do que as tecnologias estão falando pra gente. Você falou, eu pensei no nosso mercado, né, Ju? Do descanso, que pode ser um problema, pode ser um erro. Eu acho que, no nosso caso também, o investidor, ou a pessoa que tem ali um plano financeiro, tem que fazer, não é complexo, mas fazer os cuidados que tem que fazer e, cara, descansa. Baixa a ansiedade, né? Calma, vai dar certo. Tem um plano feito, né? Tem um profissional que está te ajudando. E aí respira e segue, né? Tem que ter essa pausa, né? Mas deve ser difícil, né? Eu acho que vocês também enfrentam esse problema do pessoal estar desesperado. Sim. Eu acho que é sempre achar o culpado. Igual você colocou na corrida lá de Porto Alegre. O cara não performou porque achava, pô, não consegui porque eu fiquei doente. Ok, você não tem o que fazer. Aconteceu. Sim, não tá no Mesma coisa, não tá no controle. E tem situações que tá no controle. Pô, o cara poderia ter um caso não de saúde, mas uma situação de ter se planejado antes ou preparado alguma coisa. Beber antes de correr. Isso, então. Do nada, Do né? investimento é a mesma coisa. Pô,
você tem lá uma questão, a pandemia, ou uma mudança de presidente. Se você diversifica, você já está preparado. Se ganha um ou se ganha o outro. Mas nunca vai ter uma bola de cristal que vai ser perfeita. Ah, não, eu tenho certeza que fulano vai ganhar. Vou colocar todas as minhas fichas lá. Aí o outro ganha. Mas eu tinha certeza. Ele assumiu o risco. Então, o que a gente, como especialista, faz? Ó, certeza a gente nunca vai ter. Vamos colocar um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui? Se acontecer isso daqui, você vai ganhar X. Se acontecer isso daqui, você vai ganhar próximo de X. Você não vai ganhar nem 2x e nem no outro você não vai perder 2x. Isso, acabou. Então, tá tudo bem, tá? Porque ninguém vai ficar rico com o dinheiro que já tem. É a disciplina de você poupar ali. Sabe por quê? Porque sempre vai ter inflação, tal, sempre você vai ter sonhos que vão mudando. Então, assim, a disciplina é super importante. Sim. Porque às vezes a pessoa fala assim, pô, o cara tá desempregado, consumindo todo mês a rentabilidade, e ele quer que a rentabilidade aumenta mais e não pode ter risco, e, enfim, ele quer que seja o mundo perfeito ali. Então, esse cara é bom. Bom para cair nas pirâmides, Nas sabe? pirâmides. É, Isso porque aí. vem aquelas promessas, sabe? 3% de rentabilidade, e aí vem a palavra mágica para quem está assistindo para fugir quando ouvir essa palavra. Garantido. garantido tá 3% qual o garantido? Tá fora. Tá Aí vem fora. 3%, pô, 3, se eu sacar, esse é um grande problema, né? É um grande problema. É um Dos desperdício. perigos, é. E muita gente ganha dinheiro em cima da ignorância literal das pessoas, né? É muito triste ver, né? A gente é um país que não tem o mínimo de educação financeira. Eu acredito que quem mais sofre é quem menos tem ainda, né? Porque às vezes não é nem ganância, às vezes é necessidade Da rentabilidade. Fala, necessidade. poxa, vai suprir um buraco que eu tô de caixa aqui. É muito E cruel. aí que é triste. É muito cruel, muito cruel. Bom, eu sei que o papo tá bom pra caramba, tá gostoso, mas estamos partindo pro nosso fim. E aí, eu queria as considerações finais de vocês, mas antes dessas considerações finais, André, se você tem algum conselho para quem quer começar a correr e quer ter alguma conquista aí nos próximos anos, 10 anos, ou para quem corre e algum conselho que você possa dar para quem já corre também. Bom, para quem quer começar, aqui com quase 1 hora de episódio, já viu, eu não tô aqui para ficar vendendo nada. Comece hoje, e comece devagar, e é simples. Não dificulte algo que é para ser simples. Você não precisa do melhor tênis do mundo, você não precisa treinar com a Asmo, mas se quiser treinar, vocês são bem-vindos. Você não precisa tomar o suplemento ultra tecnológico, você precisa começar e começar de forma leve. Esse é o primeiro, acho que é a dica mais importante, é simples, porque é o que funciona. Mas é para suar, hein, pessoal? Mas vai suar. Mas no começo Vai suar, deixa suar. Começa hoje, porque daqui 10 anos, aquela frase de efeito também, você vai se arrepender de não ter começado. Né? Começa hoje. Assistiu o episódio? Se assistiu à noite, começa amanhã cedo. Tá assistindo de manhã? Começa hoje, começa leve. Se precisar de ajuda, conta com a gente. Para quem quer começar, é isso. Para quem já corre, eu vou bater sempre na mesma tecla. Galera, consistência. Eu estava conversando com um treinador hoje de manhã, o Ibira, amigaço meu de 20 anos, um baita treinador. PA, um abraço, se você assistir. E ele está conversando disso, um cara que foi treinador de natação, hoje ele tem uma assessoria também, já tem atletas pró e hoje trabalha com amadores. E a gente estava conversando sobre o nosso mercado, e aí falou, pô, André, no final das contas o que conta mesmo para performance é descer pro parquinho, né? Todo dia ali, fazer, todo dia fazer, todo dia fazer. Na performance não tem essa, a consistência vai vencer. Eu tive esse aprendizado no Quênia, né? O Quênia eles correm demais, assim, é bizarro, São, tipo, igual a Suíça com dinheiro, os quenianos são na corrida. Acho que é a Suíça, né? O país, mas... E eu tava lá com eles. O treino deles não é muito diferente. Na verdade, não é nada diferente. Tem algumas particularidades locais deles. Mas o treinamento... Mas o que eles falam? Porra, todo dia a gente corre, a gente gosta, tem dias ruins e dias bons. Mas continuem correndo, continuem treinando, porque no longo prazo isso muda todo o jogo da performance. Show, show. Muito bom. Ju, suas considerações finais, tudo que a gente falou aqui,
correlacionou corrida, investimento, planejamento, consistência. Foi muito bom. O que você traria aqui para a gente fechar? Esse também é uma dica aí, tanto para os esportes, para a corrida, quanto para os investimentos. Busque um profissional, tenha disciplina e consistência e aproveite a jornada. Boa, boa. Você viu? E depois ele fala que não sabe falar aqui, ó. Não, o Mandor Tá voando aqui. Ele tá voando a maratona e no podcast, viu, André? Algo mais, André, você quer dividir para fechar? Pô, acho que é isso, galera. Não, acho que foi bem. Muito foi bom, bem né? Bom, né? Bem conversa, como fez, dá, como você falou, dá pra gente ficar aqui 2, 3 horas falando. São temas que convergem, mas eu acho que é isso. Pô, obrigado, eu agradecer o convite, valeu demais pela presença. A gente está sempre à disposição para falar. André, obrigado por ter vindo, por ter participado. Para a gente é uma honra ter você aqui. A gente sabe o baita potencial que você é no seu mercado e conectar isso com a gente, para a gente é um presente. Você está aqui, que o Paulo conseguiu organizar essa agenda de nós três aqui, que eu sei que ele apanhou um pouquinho lá, né, Paulo? Parabéns, você foi fera. E as minhas anotações aqui, para fechar, que eu anotei do que nós conversamos. Clareza de objetivo é o primeiro passo para qualquer conquista. Disciplina supera a motivação no longo prazo. Respeitar o processo evita frustrações e acelera resultados sustentáveis. Esporte e investimentos recompensam quem pensa no longo prazo. Grandes transformações acontecem através de pequenas ações diárias. E uma frase também que eu gostei: aceitar que a gente não controla tudo. Conhece essa frase? É isso. Porque juntou tudo. Quem está assistindo a gente, obrigado por ter ficado com a gente. O nosso compromisso é levar temas que podem te ajudar na sua vida financeira, na sua saúde física, e você construir realmente uma jornada que te faça feliz. Siga a gente no YouTube, no Spotify, @farolcast. E no Instagram, @Grupo Farol. Eu queria pedir que você falasse o seu Instagram e o da Azon. O meu Instagram pessoal é André Mazella, tudo junto. O da Azon é azon.running, é o Instagram. A gente tem alguns episódios com o podcast também, nosso Azoncast. Tá no YouTube e no Spotify, Azoncast. Dá para acessar lá. E no YouTube tem alguns outros vídeos também, falando de treinamento. Acessem lá e se tiverem dúvidas, podem entrar em contato que a gente responde e a gente ajuda. A gente está à disposição aí. Show. E Ju, qual o seu Instagram? Juliano.Pires de Borba e @Grupo Farol Capital. Bora lá. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até o próximo Farolcast. Meu Instagram, @Clauber.Gomes10. Um abraço. Valeu.